Fala pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso evento Dominando o OAB, que não será apenas hoje, mas todos os dias da semana. Depois eu vou falar direitinho o que vai ter em cada dia, mas hoje é o nosso primeiro dia. Dominando o OAB, preparatório para a primeira fase do 41º Exame de Ordem Unificado. É sempre um prazer e uma honra poder contar com a sua presença. Estamos aqui, TV Damásio, canal YouTube. A gente sempre fala, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, divulga, porque vai vir muita, tá vindo na verdade, né? Muita coisa bacana no YouTube, você não pode perder. Tudo que o Damásio oferece para a sua preparação e lá na frente, a tão sonhada aprovação, o nome na lista dos aprovados. Então, qual a ideia aqui, né? A ideia desse evento, chamado Dominando o OAB, é a gente, que você conheça, na verdade, um pouquinho das nossas aulas. Que você conheça o que a gente faz, os nossos cursos, né? Uma instituição de mais de 50 anos de tradição e excelência no ensino do direito, professores altamente competentes, especializados. A ideia é que vocês tenham acesso, em cada dia, a temas muito importantes, mas num formato aula, mas num formato muito dinâmico. Tá? Que mais? Né? A gente está aqui também nesse evento para divulgar o nosso curso Reta Final, que terá início dia 24 agora de junho. Então, você tem o curso OAB Reta Final, né? E fazendo esse curso, você vai ter acesso a 50% de desconto. Claro que você quer aproveitar essa oportunidade. Além disso, hoje, a gente vai ter sorteio de bolsa. Todos os dias, você vai acompanhar o evento e lá no final, você vai ter acesso a uma bolsa. É só você clicar no link, tudo que vai aparecendo para você. Você vai participando também no nosso chat, você faz a sua inscrição, você coloca lá seu nome e vai ter o sorteio da bolsa integral, uma em cada dia. E você não pode perder também o Reta Final. Quando tudo isso foi criado lá atrás, nós pensamos, só para que você conheça, né, porque esse vídeo vai ficar no YouTube depois, a ideia, qual é o caminho de cursos? Primeiro você faz o extensivo, que é o nosso curso maior. Aí você faz o curso intensivo, que ele é um pouco mais focado, aí a gente cai, a gente deságua no Reta Final, que realmente a gente acaba selecionando os principais temas com os principais tópicos. É uma grande revisão, a prova está chegando e já estamos no momento do OAB Reta Final, preparatório para a primeira fase do 41º Exame de Ordem Unificado. E hoje, claro, estou aqui com o meu amigo Renato Santiago, que já vai entrar daqui a pouquinho. Hoje é o dia trabalhista, né? Então, a primeira parte da aula, Direito do Trabalho, e a segunda parte da aula, Processo de Trabalho. Então, eu fiquei com trabalho, meu amigo Renato ficou com Processo de Trabalho, que vai entrar daqui a pouquinho, né? Também, cada um selecionou um tema muito importante, vai ter material também, que a gente vai exibir, vai ser aquela festa que a gente sempre faz, e é isso, né? A gente está iniciando essa semana, aí com muita felicidade, uma semana rica de muito conteúdo para você. Antes de eu continuar, então a gente tem aqui, hoje, trabalhista. Amanhã, área penal. Penal, processo penal, com a Patrícia Vanzolini e Guilherme Madeira. Na quarta-feira, área civil. Paulo Picelli e Roberto Rósio. E na quinta-feira, ética com o professor Alisson Rachid. Então, cada dia você vai ter encontros das disciplinas, as matérias mais cobradas, mais importantes. Então, é por aí que a gente vai avançar nos nossos estudos. Agora, deixa eu falar um pouquinho da minha área, né? E aí, pessoal, me siga lá no meu Instagram, @professor Leone Pereira, também meu canal no YouTube, Prof. Leone Pereira. Mas, hoje, a gente está falando de uma área que, ainda que você não escolha trabalho e processo de trabalho para a segunda fase, na primeira fase são 10 questões, 5 de trabalho e 5 de processo. É a parte final da prova, são as questões 71 a 80. Então, claro que é uma área de muito peso, repito e insisto, ainda que você não escolha trabalho para a segunda fase, é fundamental ter acesso a isso na primeira. Ou seja, vai ter que enfrentar a área trabalhista de toda sorte na primeira fase, e não é pouco não. São 10 questões. Tá bom? Eu vou pegar, pessoal, agora o PowerPoint aqui, o que a gente preparou, eu vou exibindo, e aí eu preparei, pessoal, aqui uma sequência lógica, tá? Então eu vou trazer para vocês bastante conhecimento, uma base que você tem que ter, e mais, quais são os tópicos que normalmente são cobrados? Claro, escolhemos um tema, é uma negociação.
é aquela manteiguinha no pão, né? Na verdade, se você quer um detalhamento maior, faça o nosso curso Reta Final. Você não pode perder, porque lá, claro, a gente vai ter mais tempo de dar esses assuntos. Então aqui é para você conheça o que a gente faz, para que você, claro, fique empolgado, fique animado e faça o nosso curso Reta Final, que tem início esse mês, não pode perder, tá bom? Pessoal, pode colocar lá o material? Vamos começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Ó. Então tá aí, escolhi um dos temas mais cobrados em direito do trabalho, não só na primeira fase quanto na segunda fase, mas claro, estamos falando de direito do trabalho. Então, duração do trabalho e intervalos. A gente fala disso desde a primeira fase da Revolução Industrial, em que a gente briga. E aí, já trazendo o conteúdo para vocês, o que é fundamental? Qual que é o máximo que eu posso trabalhar no dia? Qual é o máximo que eu posso trabalhar na semana? Ah, eu tenho direito a intervalo de almoço? Eu tenho direito a intervalo de jantar? Entre um dia e outro, será que eu mereço algum tipo de descanso ou não? É isso que a gente vai estudar. Nós temos aí aproximadamente, né, o bloco inteiro 50 minutos, mas aproximadamente uns 40 minutos, depois eu chamo o amigo Renato para entrar e a gente fazer aquela transição trabalhista. Bom, a gente começa aqui, pessoal. Essa introdução, que ela é fundamental, ela tem uma base constitucional. E a base está lá no artigo 7º, incisos 9, 13, 14 e 16. Né? Então, o artigo 7º, a gente até brinca, que é o artigo 5º trabalhista, é o artigo 7º. Topologicamente falando, ele tem um caput, 34 incisos e um parágrafo único. Então, a gente seleciona esses incisos, que são incisos dedicados ao tema duração do trabalho, intervalos. Ah, mas professor, é só isso que eu tenho que me preocupar? Não, essa é a base constitucional. Tá, então o foco que eu tenho lá no artigo 5º, para as matérias, na área trabalhista, nos direitos individuais, eu tenho o artigo 7º. É claro, você vai aproveitar e ler todo o artigo 7º, mas esses 4 incisos são bem direcionados ao tema, à temática, duração do trabalho e intervalos, tá? Bom, agora, temos também uma previsão o quê, pessoal? Infraconstitucional. Professor, qual é a principal lei trabalhista do país? É a CLT. E lá na CLT, nós temos um capítulo direcionado a isso, são os artigos 57 a 75 da CLT. Recomendo, tá? Depois, pessoal, como essa aula vai ficar disponível, TV Damaso, canal YouTube, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, vai lá depois assiste com o seu Vademec, com a sua CLT. Ah, é isso, tá isso ajuda bastante, porque a prova da OAB, pessoal, por mais que sejam questões práticas, são casos, entre aspas, concretos, mas na verdade, no frigir dos ovos, o que eles estão cobrando? Eles estão cobrando a letra da lei, a súmula ou a OJ. Então, eles estão cobrando aquilo. Você vê a questão, é esse artigo, é essa súmula, é essa OJ, é o que a gente tem que fazer, tá? Bom, aí eu coloquei aqui, pessoal. Só estou colocando tópicos e eu vou desenvolvendo. Limites. Nós temos limites? Temos. Quais são os limites? Pessoal, os limites são de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ah, eu estou estudando, em tese. Qual é o máximo que eu posso trabalhar no dia? 8 horas. Qual é o máximo que eu posso trabalhar na semana? 44. Professor, não entendi, então. Como assim 8 horas e 44? É mais ou menos assim. Quando isso foi criado, eles pensaram na semana de segunda a sábado, em regra. Eu trabalho 8 horas, de segunda a sexta-feira, 8, 16, 24, 32, 40, e eu trabalho 4 horas no sábado. Então seriam 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado. E o domingo é o descanso semanal remunerado, repouso semanal remunerado ou folga semanal, que é, de acordo com a Constituição, no próprio artigo 7º, é curioso, que é preferencialmente aos domingos. Agora, é claro, né? Se a gente pensar, eu posso pegar essas 4 horas e diluir na semana? Claro, se der tempo eu falo disso. Tem a questão de compensação de horário, tem a questão de banco de horas, tudo isso é possível até de acordo com a própria Constituição.
Então tá bom, já entendi. Estou partindo da premissa de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Beleza, foi. Só que a própria CLT, ela autoriza prestar hora extra. Como assim autoriza prestar hora extra? A CLT traz o limite de até mais 2 horas extras. É claro que na prática acontece muita irregularidade. Eu sou advogado militante, eu tenho, pessoal, caso no escritório de trabalhadores que fazem 12 horas, 14 horas, 16 horas e por aí. Mas em tese eu faço 8 da Constituição e mais até 2 pela própria CLT. Vamos lá. Então, estamos falando de até 10 horas por dia, 8 horas normais, mais até 2 horas extras. A própria Constituição, ela prevê o famoso adicional de hora extra. O adicional de hora extra, ele é de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. Vamos fazer um cálculo rápido. Vamos imaginar que você está trabalhando, você ou o seu cliente, e ganha R$10 a hora. Então, enquanto eu trabalho às 8 horas, eu ganho R$10 por hora. Beleza. Quando eu chego na 9ª hora, que em tese é uma hora extra enseja o adicional de hora extra. E o adicional de hora extra, de acordo com a própria Constituição, é de, no mínimo, 50% sobre a hora normal. Então, fazendo um cálculo de padaria rápido aqui, R$10, mais pelo menos metade, estou falando de R$15. Esse é o adicional de hora extra, que reflete em outras parcelas também de natureza salarial. Tamo junto? Estou só no comecinho e a gente vai desenvolver. Tá bom. Então, vimos os limites, vimos o adicional de hora extra, só que o professor não entende um detalhe. O professor falou que é de, no mínimo, 50%. Como assim, no mínimo, 50%? Eu tenho alguma categoria, alguma profissão que pode ganhar mais do que 50%? Ponto de interrogação. Isso é possível. Por exemplo, o próprio advogado. Se nós formos ao artigo 20, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94, lá nós temos para o advogado empregado um adicional de hora extra de, no mínimo, 100%. A gente sabe que na prática, entre aspas, é uma lambança. Muito escritório não paga esse adicional, mas em tese deveria pagar. Então, o advogado empregado, inclusive até link lá com quinta-feira, com a aula do Alisson, tá? Em ética. Ele também fala sobre isso. O advogado empregado tem um adicional de hora extra de, no mínimo, 100%. E outra, se eu quiser, por exemplo, no meu escritório, pagar um adicional de hora extra de 150%, eu posso? Posso. 200% eu posso? Posso. Porque a Constituição traz um mínimo, é o que nós chamamos de direitos trabalhistas mínimos, é um patamar civilizatório mínimo, e o plano infraconstitucional pode aumentar esses direitos, pode incrementar esses direitos. Tá? Essa é uma base que você tem que conhecer para a gente desenvolver daqui para frente. Maravilha? Vamos lá. O que mais? Aí chegamos em um outro tópico muito importante, que é o tópico tempo à disposição do empregador. Vamos lá. Olha que curioso isso aqui, né? Quando a CLT foi criada, pessoal, e a CLT, ela é o Decreto-Lei 5452 de 1943. Beleza. Nossa, então, professor, esse ano, a nossa CLT completou, 1º de maio, 81 anos de existência? É isso mesmo. Então, 81 anos de vigência. Eles pensaram no seguinte: vamos imaginar que eu chego na empresa, bato meu cartão e já estou dentro da empresa. Já está computando o período que eu estou trabalhando para fins de pagamento de hora ou até mesmo de hora extra? Ou efetivamente eu tenho que estar trabalhando? Eu vou melhorar minha pergunta. Vamos imaginar que eu bato o cartão, chego no meu posto de trabalho, ligo o computador. Não veio, difícil, né? Não veio nenhum e-mail, nenhuma mensagem, meu chefe não falou comigo, nenhum colega de trabalho falou comigo. Tô lá, entre aspas, coçando. O fato de eu estar, entre aspas, coçando, mas à disposição do empregador, a empresa já tem que pagar isso ou não?
ou a empresa só tem que pagar o tempo que efetivamente eu estou ou estiver trabalhando na empresa? Quando a CLT foi criada lá atrás, essa dúvida bateu. E eles tiveram que adotar uma corrente. Qual a corrente que eles adotaram? Eles adotaram a corrente do artigo 4º caput da CLT. Serviço efetivo é o tempo à disposição do empregador aguardando ou executando ordens. Ah, então vamos lá. Bati o cartão, tô na empresa, tô coçando, problema da empresa, porque eu já estou à disposição da empresa. E se eu ficar coçando na 9ª hora e na 10ª, ainda eu vou ter um coçamento qualificado ainda. Vou ganhar adicional de hora extra sobre o coçar. Vai ser um coçar bem pago, porque eu estou à disposição do empregador. Isso faz parte até de um dos requisitos do vínculo, que é a subordinação jurídica, que é a vinculação ao poder empregatício, que é o poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Então memorize isso. Serviço efetivo é o tempo à disposição do empregador aguardando ou executando ordens. Voltando aqui no material, inclusive isso vem confirmado, vem corroborado com a súmula 118 do TST. Toma cuidado, tá? Na área trabalhista, eles cobram muito súmulas e OJs. E o que diz? O que aduz a súmula 118? Ela fala o seguinte, olha, se o patrão, se o empregador, dar pausas não previstas em lei, ele assume os riscos dessa pausa, ou dessas pausas. Eu também considero como tempo à disposição do empregador e a empresa tem que pagar. Exemplos, entre aspas, a ginástica laboral, ginástica, né, pessoal? Olha o nome. Ginástica, eu até brinquei em falar ginástica porque não faz esporte mesmo, né? Ginástica laboral, bom, tem a ginástica, o tempo de fumar, o tempo do café, o tempo não sei o quê. Algumas empresas têm isso. Então, se a empresa faz uma pausa não prevista em lei, o que entende o TST? Esse tempo é sim considerado como tempo à disposição do empregador. Beleza. Só que é claro que não é só isso que cai. Porque nós tivemos, pessoal, inclusive está no material, coloquei aqui a Lei 13.467 de 2017. Pessoal, que lei é essa? É a Reforma Trabalhista. A Reforma Trabalhista, esse ano agora, dia 11 de novembro de 2024, vai completar 7 anos de vigência. E essa lei, ela acrescentou o parágrafo 2º no artigo 4º da CLT. E esse parágrafo 2º do artigo 4º, curiosamente, traz um rol, exceções e um rol exemplificativo. Vamos dar um passo para trás. Nós temos, pessoal, no nosso horário de trabalho, da entrada e da saída, uma tolerância no cartão de ponto ou no controle de frequência, que pode ser 5 minutos para mais ou para menos, e no final, 5 minutos para mais ou para menos, totalizando no dia 10 minutos. Então vamos lá. Se eu entro na empresa 9 horas da manhã, se eu ficar arredondando, 8h55 até 9h05, a empresa não pode nem descontar e também não vai ter direito ao pagamento como hora extra dessa variação de 5 minutos. A gente até brinca, é a tolerância de 5 minutos no cartão de ponto. Beleza. O que essas exceções tratam? Se eu tiver alguma dessas hipóteses antes do início ou após o fim da jornada, eu não considero como tempo à disposição do empregador. O exame de ordem já cobrou isso aqui várias vezes. E a gente vai pensar agora em exemplos, tá? Que tipo de exemplo a gente tem de exceções que são trazidas pela própria CLT que eu não considero como tempo à disposição? A mais importante, curiosamente a mais cobrada, é a questão da religião. Então a OAB, umas 2, 3 vezes cobrou assim, olha, lembra que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é um estado leigo, laico ou não confessional. Nós não temos nenhuma religião oficial no país. Em tese, há uma separação do Estado lato sensu com a Igreja lato sensu. Beleza.
Só que os trabalhadores falam assim, empresa, por que você não cria um local de culto ecumênico, de comparecimento facultativo? A gente quer sair do horário de trabalho, dar uma pausa lá, né, orar, sei lá, né, para quem respeitadas todas as religiões, e mesmo quem é ateu ou agnóstico. A CLT fala, esse período dedicado à religião não é considerado como tempo à disposição do empregador. Ou seja, o trabalhador não vai poder depois entrar com reclamação trabalhista, pleiteando esse período como período extra, como período extraordinário. Beleza. O que mais? O que a CLT fala? Más condições climáticas, proteção pessoal, alimentação, descanso, lazer, higiene pessoal, mídias sociais, estudo e por aí vai. Então vamos imaginar, trabalhei minhas 8 horas, de repente meu serviço termina às 5 horas e a faculdade começa às 7 da noite. Ah, quer saber? Eu vou aproveitar e ficar no meu posto de trabalho e ficar mais 10 minutos, mais 15, mais 20, mais meia hora estudando, porque eu vou aproveitar esse período para estudar e eu vou chegar meio em cima da hora na faculdade, mas eu estou aproveitando esse período para estudar. Não é considerado como tempo à disposição. Então toma cuidado com a leitura atenta do parágrafo 2º, do artigo 4º da CLT, que nós temos exceções previstas lá, que são exceções muito importantes. Só que, dessas exceções, tem a exceção das exceções, para complicar a nossa vida, e o exame de ordem também já cobrou isso. Como assim? A exceção das exceções. É o último inciso do artigo 4º, parágrafo 2º, que é o inciso 8, que fala da troca de roupa ou uniforme, e aí presta atenção. Nós temos algumas situações em que, por exemplo, a troca da roupa ou uniforme, ou no início da jornada, ou após o fim, isso demora. Passa 5 minutos, pode demorar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Mas muitas vezes essa troca é porque o empregado quer. Ah, eu venho com a minha roupa de casa, tá, e na empresa eu vou colocar o uniforme, eu trabalho, quando terminar, quero tirar esse troço e quero ir para casa ou para a faculdade, encontrar alguém, a liberdade que o trabalhador tem que ter. Se a troca de roupa ou uniforme for facultativa, porque o empregado quer, eu não computo esse período como tempo à disposição. Em contrapartida, de outra sorte, se essa troca de roupa ou uniforme for obrigatória, for imposta pelo empregador, exemplo, pessoal da saúde, colocar toda aquela vestimenta, equipamento de proteção individual, em havendo obrigatoriedade, aí a troca de roupa ou uniforme, ela será obrigatória. Eu sempre conto essa passagem, pessoal, porque eu acho que é importante, eu em aula, tanto eu quanto o Renato aqui, a gente dá muito exemplo, não só de livro, a gente dá muito exemplo da prática, porque a gente advoga de verdade na prática. E exemplos pessoais também, né? Aqui eu vou dar um exemplo pessoal. Em 2021, né, eu peguei Covid, eu quase morri e tal, e eu lembro que quando eu estava no hospital, eu tinha 2 acessos, um em cada braço. Eu lembro que até eu perder a consciência, eu lembro que veio um médico do meu lado e veio uma enfermeira. E eles estavam vestidos, parecendo de verdade astronautas. Na época que não tinha vacina, aquela história toda. E eu lembro um falando para o outro, olha, eu demoro meia hora para colocar toda essa roupa aqui. Então veja, além de todo turno, demorava meia hora para colocar aquela roupa e meia hora para tirar. Por quê? Na época, para não pegar Covid e tal. Isso era, claro, obrigatório, imposto, não só pela empresa, mas também por normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, inclusive normas estatais. Então, esse período era um período computado na jornada. Então, tá bom. Então, vamos dar exemplo. Eu trabalho 8 horas. Meia hora na entrada, meia hora na saída, tem que pagar esse período como um período extraordinário. Ficou claro? Maravilha. Vamos continuar. Próximo tópico que eu separei. Então, aqui, ó. O assunto que é cobrado... Ah, já está aqui? Já meteu a questão agora? Porque acho que tinha mais material, né? Quer? Te fala, posso falar a questão em qualquer momento? Pode ser? Vamos deixar para o final? Vamos deixar para o final, tá? Vou deixar a questãozinha no final, eu volto aqui depois e a gente volta para o final. Vamos falar agora do cartão de ponto. Não esqueci, tá? No finalzinho a gente volta, faz a questãozinha, só para ver se vocês assimilaram a matéria.
Cartão de ponto ou controle de frequência. Esse é outro assunto muito cobrado, muito contemplado da banca OAB FGV. A base, pessoal, artigo 74 da CLT, com reflexos da Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874/2019. Toma cuidado. Aqui não foi alteração da reforma trabalhista, foi alteração da Lei da Liberdade Econômica. Tá bom. O que eu já falei, vamos só repetir. Existe, então, uma tolerância do cartão de ponto. 5 minutos na entrada ou 5 minutos na saída. Se você quiser estudar, está lá no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, combinado com a súmula 366 do TST. Muito bem, tá. Só que o que está caindo no exame de ordem não é necessariamente isso. Eles estão perguntando o seguinte, então, eu tenho que ter um cartão de ponto, claro. Eu tenho que ter um controle de frequência, claro. Isso vale para um curso que você faz e é óbvio que isso vale no ambiente de trabalho. Quando eu chego lá, normalmente, pessoal, são 4 batidas de ponto. Quando eu chego na empresa, quando eu saio para o almoço, quando eu volto do almoço e quando termina o expediente. Tá? O que a CLT fala? Que esse cartão de ponto ele pode ser manual, mecânico ou eletrônico. Manual, anota a mão. Mecânico é o famoso bater cartão e hoje está muito em alta o eletrônico. Pelo cartão magnético, pela biometria, pela face. Então hoje nós temos várias formas de controle da sua frequência, de controle do seu ponto. Tá? Ainda a CLT fala que é facultada a pré-assinalação do período de repouso. A gente vai falar isso melhor. Quer dizer, por exemplo, o horário do almoço. Não precisa assinalar de maneira fixa 1 hora de almoço todo dia da meio-dia a 1. Não. Pode deixar solto. Tem que respeitar 1 hora de almoço, mas não precisa pré-assinalar esse período de repouso. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. Já falei disso, aí pergunta clássica. Vamos nessa câmera aqui, ó. Pergunto para você que está assistindo esse evento, essa aula nossa. Presta atenção na pergunta. Toda empresa é obrigada a ter cartão de ponto? Ponto de interrogação. Será que toda empresa é obrigada a ter controle de frequência ou não? Eu não estou dizendo que nós, como advogados, a gente não faz recomendação. Claro que a gente faz, a pergunta não é essa. A pergunta é, toda empresa é obrigada a ter cartão de ponto? Resposta, não. O que diz o artigo 74, parágrafo 2º da CLT? Apenas estabelecimentos que possuem mais de 20 empregados. Pergunta clássica no exame de ordem. Quando que a empresa é obrigada a ter cartão de ponto ou controle de frequência? Cuidado, não é a empresa. É o estabelecimento que possui mais de 20 empregados. O professor não entendia a diferença. Ó, eu não vou citar o nome, mas é um exemplo que eu sempre cito em sala de aula. Claro que lá no reta final, a gente aprofunda, a gente detalha, tem mais tempo. Aqui você está conhecendo o nosso trabalho, é a nossa degustação. É a manteiguinha no pão, né? Vamos lá. Ó, vamos imaginar, essa minha cliente, que eu não vou falar o nome, ela tem 25 empregados. Ela tem uma sede em São Paulo, 15 empregados. E tem uma filial em Guarulhos, 10 empregados. Pergunto para você que está assistindo o nosso evento Dominando o OAB, hoje com trabalho e processo de trabalho. Essa empresa é obrigada a ter cartão de ponto? Resposta, não. Como assim não? Em que pese o fato de ela ter, ao todo, 25 empregados, só que quando eu olho o estabelecimento isoladamente considerado, ele não tem mais de 20. Porque a sede aqui em São Paulo tem 15 e a filial tem 10. Então, para esse tipo de empresa, o cartão de ponto, o controle de frequência, ele é facultativo e não obrigatório. Claro, se a empresa quiser ter, pessoal, cartão de ponto, controle de frequência, é claro que ela pode ter, não tem problema. Mas a pergunta da OAB, quando que há obrigatoriedade? Então, a obrigatoriedade ela existe para estabelecimentos com mais de 20.
Toma cuidado. Você vai encontrar, e aí daí a importância de você fazer um bom cursinho preparatório. Porque a gente passa, eu aqui tá o Renato, a gente passa atualizações, né? Você vai encontrar lá atrás questões que falavam estabelecimentos com mais de 10. Então foi a Lei da Liberdade Econômica que atualizou para mais de 20. Toma cuidado com questões mais antigas. Eu recebo muito, o Renato também recebe. A gente recebe muitas dúvidas pelo nosso Instagram, pelo nosso canal no YouTube. Eu até disponibilizo o meu WhatsApp, então vem muita dúvida. Eles colocam lá mais de... mas eu li uma questão mais de 10. Sim, isso era antes da Lei da Liberdade Econômica. Agora, como atualização, que a gente vai detalhar mais o reta final, a gente tem com mais de 20 empregados, tá? Beleza. Aí separei aqui, ó. Pergunta da OAB, foi uma atualização. Cartão de ponto por exceção. Professor, o que é isso? Cartão de ponto por exceção. Teve uma questão recente, cobraram esse cartão de ponto. Primeira coisa, você tem que saber qual é o conceito, qual é a caracterização desse cartão. Como o próprio nome indica, o cartão de ponto por exceção é aquele em que apenas serão anotadas as exceções. Então vamos imaginar o exemplo clássico. A pessoa trabalha horário comercial, das 9 às 18 como hora de almoço, ou das 8 às 17 como hora de almoço. Beleza. Se a pessoa não fizer nenhuma exceção, tipo, não faz hora extra, não faz trabalho noturno, não trabalha em domingos ou feriados, não anotando nada, regra será. Porque o cartão de ponto por exceção, repetindo o conceito, é aquele em que apenas serão anotadas as exceções. Professor, me dá exemplos de exceções. Claro, hora extra, trabalho noturno, trabalho em domingos e feriados. Bom, além de você saber o que é o cartão de ponto por exceção, você tem que dar uma boa lida, e você que está acompanhando a nossa aula, vai lá no parágrafo 4º do artigo 74 da CLT. E o que ele diz é o que está caindo no exame de ordem. Cartão de ponto por exceção é lícito, é válido pelo ordenamento justrabalhista vigente. E para que ele seja implementado, basta acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, esse cartão de ponto por exceção. Primeira pergunta no exame de ordem que eu não posso bobear nas 4 alternativas. Vai ter lá ilícito, um monte de besteira lá. Eu vou na alternativa que esse cartão de ponto ele é válido, ele é lícito. Segunda pergunta, precisa passar pelo sindicato? Não necessariamente, porque ele é aceito por acordo individual escrito. Claro que ele também pode ser implementado por acordo coletivo ou convenção coletiva, mas o que diz o 74, parágrafo 4º, é que é possível apenas por acordo individual escrito. Esse é o famoso cartão de ponto por exceção. Aproveitando, já que eu estou falando disso, e a gente vai dando aula, pessoal, e a nossa aula aqui, vocês vão ver depois o reta final, ela não é nada engessada, né? A gente prepara materialzinho, a gente vai lembrando, vai colocando outras coisas, e você vai tendo acesso a muita informação e vai montando o seu caderno. Nós temos também um tal de cartão de ponto britânico ou inglês, né? E ele está previsto lá na súmula 338, item 3 do TST. E o nome chama atenção, né? Cartão de ponto britânico ou inglês. E o que é esse cartão de ponto britânico ou inglês? Cartão de ponto britânico ou inglês é aquele em que apresenta horários de entrada e saída invariáveis. Então, exemplo, a gente bota no pau empresa pedindo hora extra. Vem empresa em contestação, excelência, pela ordem, nada disso. Esse trabalhador não fez hora extra. Aí vem um cartão de ponto. 9/18, 9/18, 9/18, 9/18, 9/18. Bom, qual o entendimento do TST sobre o assunto? Está lá na súmula 338, item 3 ou inciso 3. Esse cartão de ponto ele é inválido como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova.
prevalecendo a jornada da inicial, se dela o empregador não se desincumbir. Então, o que entende o TST? Que isso é uma fraude, que seria em tese impossível todo dia o trabalhador entrar e sair exatamente no mesmo segundo. Então, isso é uma fraude construída até com base no princípio da primazia da realidade, que foi alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. Lembra que no confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos. Beleza? Posso avançar? Maravilha, vamos lá. Vamos avançar aqui. Outro ponto muito cobrado, vou até tomar uma aguinha aqui. Esse é outro ponto que despenca no exame de ordem. Empregados excluídos do controle da jornada. Tecnicamente, são empregados excluídos do controle da duração do trabalho em intervalos. Antes de a gente analisar isso aqui, vamos lá. Qual é a gravidade de ser um empregado excluído do controle da jornada? Até fazendo um link com a aula de amanhã no Dominando aqui a OAB, com a maravilhosa equipe de penal, tá? Que vocês vão ter muito conhecimento lá também. Lembra um pouco os tipos penais, né? Da mesma forma que lá em penal, o criminoso sabe de cabeça os artigos 155, 157, 171, etc. Aqui é o artigo 62. Esse é um dos artigos mais conhecidos da CLT. E é muito comum no escritório chegar o trabalhador e falar assim pra gente: doutora, eu não me enquadro no 62, né? Por que está colocando não me enquadro no artigo 62? Então, da forma que eu estou falando, o artigo 62 não é bacana para o trabalhador. Por que não é legal? Porque ele afasta vários direitos. Então, vamos imaginar que o empregado está lá no artigo 462. No 62. No artigo 62, ele não tem direito a horas extras, ele não tem direito a toda a proteção do trabalho noturno, ele não tem direito a intervalos interjornadas, não tem direito aos intervalos intrajornadas e não tem direito à redução da jornada no curso do aviso prévio. Ou seja, direitos relativos à jornada, esses empregados, eles são excluídos. Então, a hora que você pegar uma questão, você fala: nossa, é verdade. O professor falou lá daqueles empregados que não têm direito, por exemplo, à hora extra. É disso aqui que a gente está falando. E a base é o artigo 62. Já falei dos direitos excluídos e vamos falar de 3 espécies. Quais são as 3 espécies? Vamos lá? Primeira espécie, eu vou falando aqui de cabeça. A primeira espécie são os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação da jornada. E de acordo com a própria lei, tem que anotar na carteira e no livro de registro de empregados. Então, empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação da jornada. Vamos pegar exemplo. Vendedor externo. O cara, pessoal, não necessariamente ele tem uma jornada. Ele tem que atingir tal meta, uma quantidade de vendas. Se ele vai trabalhar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, pouco importa. Desde que essa atividade externa seja incompatível com a fixação da jornada. Agora, pessoal, com os avanços tecnológicos, está sendo cada vez mais possível o controle eletrônico. Então, hoje nós temos timesheet, login, logoff, geolocalização, inteligência artificial. Então, hoje está cada vez mais fácil, né? A gente tem, pessoal, ferramentas, tem até uma que só uma curiosidade, tem hoje uma ferramenta, o Google Takeouts. E o Google Takeouts, ele consegue trazer todo o histórico da pessoa, aonde essa pessoa estava, tipo, você. Qual horário que você estava na sua casa, quanto tempo você demorou para ir até em tal lugar, que trajetória que você pegou, quanto tempo você ficou lá. Então, hoje a gente está discutindo isso no direito do trabalho. Você vai pesquisar, uma curiosidade aqui da aula, é o Google Takeouts. Mas só para trazer, que a lei fala que tem que ser o empregado externo que não seja possível fixar a jornada. Tá?
não é a exceção mais cobrada. A exceção mais cobrada é a segunda espécie. Então tá aqui, ó. Qual é a segunda espécie? São os gerentes. Aqueles que exercem cargos de confiança. Diretores e chefes de departamento ou filial. Então, essa é a famosa exceção do cargo de confiança. Então, o cargo de confiança é o empregado excluído do controle de jornada. Mas existe um requisito legal objetivo, previsto no parágrafo único do artigo 62 da CLT, que é receber uma gratificação de função igual ou superior a 40% do salário efetivo. Então, vamos fazer uma conta. A gente não é bom de conta. Vamos lá. A pessoa ganha 10 mil reais por mês. Ela tem que passar a ganhar no cargo de confiança 14 mil reais. É o que ela ganhava, mais pelo menos 40%. Então, está lá no parágrafo único do artigo 62 da CLT. Tá? E agora, nós temos uma terceira exceção, que ela veio com uma atualização do ano retrasado, 2022. São os teletrabalhadores por produção ou tarefa. Vamos dar um passo para trás. Hoje o teletrabalho, que está previsto nos artigos 75A a 75F da CLT, eles trazem uma classificação do teletrabalho. Nós temos os teletrabalhadores por jornada e os teletrabalhadores por produção ou tarefa. Como se fosse um teletrabalho on demand, por demanda. Tá bom. Se for um teletrabalho por produção ou tarefa, empregados excluídos do controle da jornada. Vamos lá então. Quais são os 3 empregados excluídos do controle da jornada? Nós temos aqueles que exercem atividade externa incompatível com a fixação da jornada, os gerentes e os teletrabalhadores por produção ou tarefa. Tá bom? Vamos lá. Aí coloquei aqui, ó. Tá no material, falamos de cabeça. Beleza, hein? E aí, pra gente fechar, o último tópico antes da questão rapidinho. Intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Ó, dentro, jornada, tempo diário à disposição do empregador. Jornada vem do italiano giorno, giornata, que vem de dia. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buongiorno. Então, intra-jornada, dentro do tempo diário. Para quê? Para refeição e para descanso, tá? Para repouso e alimentação. Beleza. Aí vem a perguntinha clássica, para a gente começar a brincadeira. Todo empregado tem direito a 1 hora de almoço? Claro que isso vale para 1 hora de jantar. Mas vamos falar da 1 hora de almoço. Resposta: negativo. Nós temos 3 regras básicas. Primeira regra: aquele que trabalha até 4 horas, inclusive 0 de intervalo. Tá bom. Aquele que trabalha mais de 4 horas até 6 horas, inclusive 6, 15 minutos. E aquele que trabalha mais de 6 horas até 8 horas, inclusive, vai de 1 hora até 2 horas. Tá. Então, normalmente, o exame de ordem gosta de cobrar aquele que trabalha mais de 6 horas até 8 horas. Beleza. Daqui, temos 2 perguntas. Primeira pergunta: é possível reduzir o intervalo mínimo de 1 hora para quem trabalha mais de 6 até 8? Sim. 2 principais hipóteses. Ou por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, está lá no artigo 71, parágrafo 3º da CLT, ou por autorização do sindicato, está lá no artigo 611-A, inciso 3 da CLT, à luz do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, respeitado o mínimo de 30 minutos. Tá? Então, é possível. 2 principais hipóteses. Ou por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, ou por autorização do sindicato. Segunda pergunta. Vamos imaginar que a 1 hora de almoço não foi respeitada. Você que está assistindo a aula, seu chefe vira para você e fala, ó, agora, tá? Você vai lá, engole a comida, em 40 minutos você volta. Quer?
não quer, tem quem quer. Aí você vai lá, engole a comida, claro que um dia vai vir a fatura do cartão de crédito, um dia você vai botar no pau a empresa e cobrar isso. Tá. Se a sua 1 hora de almoço não foi respeitada, você almoçou só em 40 minutos, primeira pergunta, o que a empresa tem que pagar como hora extra? A hora cheia ou só o período respeitado? Resposta, só o período respeitado. Segunda pergunta que decorre da primeira. Esse pagamento tem natureza salarial ou indenizatória? Qual a diferença? Sendo salarial, reflete em outras parcelas de natureza salarial. Resposta, natureza indenizatória. Não reflete em outras parcelas de natureza salarial. Está lá no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Tá bom? Nesses últimos 2 minutos e pouquinho, vamos lá voltar naquela questãozinha? Aí eu chamo meu amigo Renato, que vai arrebentar aqui em processo de trabalho para vocês, outra matéria super importante. Como o assunto é cobrado na prova? Olha só, uma questão recente, caiu em 2023, foi a última vez que eles cobraram isso, tá, pessoal? Caiu no 38º exame, OAB, primeira fase. Veja o que diz o texto. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar defesa acerca de pedido de tempo despendido com troca de uniforme. Opa, parece que eu falei disso na aula. No caso, alega a autora que levava cerca de 20 minutos para vestir o uniforme composto por calça social comum, camisa social simples e sapato comum, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. Aí vem o questionamento, presta atenção. Sobre a hipótese apresentada, observadas as normas da CLT, veja, essa é uma questão padrão típica da OAB. Vem um caso prático, mas na verdade eles estão cobrando a letra da lei. De acordo com as normas da CLT, assinale a opção que você apresentaria em defesa de sua cliente. Vamos lá. A resposta correta, pessoal, a gente está nos últimos segundos aqui desse bloco, é a alternativa B de bola. Inexistindo obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, então é uma premissa que a questão parte, o tempo despendido não é computado na jornada de trabalho. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. Lá no parágrafo 2º, você tem também essa higiene pessoal como tempo não computado. Tá? Então você tem de novo, o que essa questão falava? Lá daquele tempo à disposição do empregador, o que não computa. Troca de roupa ou uniforme. Se essa troca não for obrigatória, não computa. Se a troca for obrigatória, computa. Maravilha, pessoal, é claro, né? Deixa eu passar aqui os recados finais, vou chamar meu amigo Renato, que já está a postos, né? É claro que a gente vai ter mais tempo e a gente vai trabalhar com vocês direitinho lá nas aulas do Reta Final, que com certeza você não vai perder, com certeza vai estar com a gente para a gente caminhar firme para passar para a primeira fase, segunda fase também vai estar com a gente e a gente vai ter o tão sonhado nome na lista dos aprovados. Lembrando que hoje vai ter o sorteio da bolsa, que se eu fosse você, ficaria até o final para não perder essa oportunidade. O link a gente está passando durante toda a aula também. E o nosso curso OAB Reta Final, preparatório para a primeira fase, o 41º Exame de Ordem Unificado, está com 50% de desconto. Mais informações você tem aqui no link, você tem no site do Damásio ou em uma das unidades de todo o país também. Informação que não falta. Olha como é que está o curso. O Renatão, acho que eu vou matricular no curso, ó. Tá aí, ó. Eu vou me matricular no curso para assistir as aulas do Renato. Tá aí, ó. Reta final de... Nossa, eu tô meio cegueta. Tá. Vamos lá, ó. De 799 por 399. Vamos lá, né? Um preço muito especial para você ter aula com grandes nomes, aí, grandes professores, grandes matérias, com muitas dicas. Estamos só começando. Hoje ainda vai ter agora processo de trabalho e depois a semana inteira, terça, quarta e quinta, com outras aulas para vocês. Vamos fazer direto? Vai tocar direto ou vai fazer um...
Bora. Bora, direto? Direto? Bora. Vamos direto. Que isso, então, aqui maravilha. é trabalho. Fala, Leoni. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, Boa Renatão? noite a todos. O pessoal tudo tá ansioso tranquilo. com o processo aí. Olha só, Vamos depois de pra uma cima? aula dessa... Imagina. Que isso. Façam a inscrição, viu, pessoal? O link tá aí na tela. Vem com a gente está aqui de braços abertos para te receber e te ajudar a contribuir com a sua aprovação no exame de ordem. É isso aí, Leoni. Como o pessoal fala... Mais algum recado? Sem mais delongas, professor Renato Santiago. Só faltou o pensamento positivo. E ânimo firme. E o ânimo firme. É isso aí, galera. Para mim é um prazer enorme estar mais uma vez em mais um evento fantástico, preparado pela equipe do Damásio Educacional. Quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Renato Santiago, fui aluno aqui da casa do Damásio Educacional em 2012, depois comecei a minha carreira aqui como professor assistente e hoje voltei, pessoal, para poder contribuir com a sua aprovação no exame de ordem. Na aula de hoje, nesses 50 minutos, nós vamos abordar um assunto igualmente relevante de direito processual do trabalho. Vamos estudar aqui alguns aspectos que você precisa saber para fazer a prova de primeira fase do exame de ordem. E eu já começo dizendo para vocês que o tema que nós vamos abordar, tanto do aspecto teórico quanto do aspecto prático, ele é de suma relevância para o advogado trabalhista. E, por essa razão, é um tema que cai muito em prova. E ele envolve vários outros subassuntos, dada a sua relevância teórica e, principalmente, prática. Porque daqui a pouquinho, não vai demorar muito, você estará do lado de cá, praticando esse ato processual que nós vamos abordar. Eu só vou pegar o controle para que a gente possa trocar uma ideia, ir passando os slides e também fazendo alguns comentários a respeito dessa temática. Vou avançar aqui o slide do Leoni. O meu está na sequência. Nós vamos falar sobre ela, audiência trabalhista. Audiência trabalhista, que é um tema de suma relevância no direito processual do trabalho. Alguns doutrinadores falam que a audiência trabalhista é o coração do processo. E, de fato, é o coração do processo porque ele vai trazer os elementos de convicção do magistrado para que ele possa julgar o processo favoravelmente ao seu cliente. Se você está defendendo o reclamante, você vai produzir as provas em audiência, o juiz ele vai ter contato com as partes, enfim, tem uma série de atos processuais que são praticadas em audiência que você precisa aí saber e ficar atento para a sua prova, beleza? Vamos analisar em que momento processual ocorre a audiência trabalhista. Qual que é o momento dentro da nossa régua processual que ocorre a audiência trabalhista. Então vejam, eu trouxe aqui uma seta, não sei se vocês conseguem ver, vou virar aqui para o outro lado, certo? Onde tem 3 pontos. Né? Eu pensei que nós teríamos uma lousa aqui, mas não tem problema, a gente vai apontando aqui os passos até chegar à audiência trabalhista. Então vejam, primeiro ponto, pessoal, um pressuposto para a realização da audiência trabalhista é a existência de uma demanda, de uma ação trabalhista, de uma reclamação trabalhista ou de outra demanda trabalhista. Vejam, as audiências elas ocorrem tanto em dissídios individuais, como, por exemplo, uma reclamação trabalhista, ação de consignação em pagamento, inquérito judicial para apuração de falta grave, como também em demandas coletivas, que se iniciam no tribunal. A exemplo disso, nós temos o dissídio coletivo. Então, como pressuposto básico para a realização de uma audiência, é necessário que haja a propositura de uma demanda, a quebra da inércia do poder judiciário, certo? Uma vez proposta a ação trabalhista, nós temos um segundo ato processual, que é a notificação inicial postal. Vejam, a notificação que equivale à citação, que é o ato processual que vai indicar, vai chamar o réu
para fazer parte da relação jurídica processual é o nosso segundo ato processual. Então, uma vez distribuída a ação trabalhista, no prazo de 48 horas, o secretário da vara ele expedirá a notificação inicial postal através dos correios para intimar o reclamado para comparecer à audiência. E vejam só, junto com essa notificação, vai uma cópia da reclamação trabalhista para o reclamado. E o que vem nessa notificação inicial postal, pessoal? Vejam, na notificação inicial postal, o reclamado ele é, ao mesmo tempo, citado da existência de uma ação trabalhista contra ele, como também ele é intimado para comparecer à audiência trabalhista. Então, vejam, no momento da distribuição da ação, o reclamante ele tem ciência prévia de quando vai ocorrer a audiência e o reclamado tem ciência da data da audiência, do horário e do local, quando ele é notificado. Maravilha? Então, os dois atos processuais que precedem a realização da audiência trabalhista, como regra, é a propositura da ação e a notificação inicial postal do reclamado. Beleza? Só para que vocês se situem. Agora nós vamos trazer aqui alguns breves comentários mais precisos a respeito da audiência trabalhista. Vejam, se você está com o seu Vadmecum aberto, abram o artigo 813 da CLT, porque nós vamos falar a respeito desses dispositivos do 813 seguintes, nós vamos trazer aqui alguns breves comentários. Pois bem, pessoal, o artigo 813 da CLT traz para a gente aonde são realizadas as audiências trabalhistas. Primeiro, como regra, a realização da audiência trabalhista se dá na sede do juízo ou do tribunal. Se for em primeiro grau de jurisdição, ocorrerá perante uma vara do trabalho. Se for no tribunal, o tribunal vai indicar, geralmente ocorrem as sessões, as audiências, na sede do tribunal. Beleza? Tranquilo? As audiências elas são realizadas em dias úteis, entre 8 horas da manhã e 18 horas, certo? Cada audiência tem um limite máximo de duração, poderá durar até 5 horas, cada uma das audiências, sendo certo que, em se tratando de matéria urgente, esse prazo, esse limite, pode ser elastecido pelo juiz do trabalho ou pelo presidente que conduz essa audiência. Beleza? Tranquilo? É importante que vocês saibam, pessoal, que o desconto está aqui na tela, que nós estamos lançando nosso reta final. Não esqueçam aí de fazer a inscrição, tá? Então, não deixem de fazer a inscrição aí para não perder o desconto. E também, durante a nossa aula, também vai rolar aqui o link para que você participe do sorteio e concorra a uma bolsa ainda hoje, beleza? Voltando aqui para a nossa aula, é importante que vocês saibam o quê? Que a audiência ela pode ocorrer fora da sede da vara do trabalho ou do tribunal. O artigo 813 traz essa exceção. A única condição que ele estabelece é que as partes sejam intimadas com 24 horas de antecedência. Então, imagine aquela cidade que fica localizado no interior de São Paulo, ou fica bem distante da sede do tribunal. É possível que o tribunal instituam varas do trabalho itinerante, que se deslocam, né? Lá no Amazonas, eu gosto de usar bastante esse exemplo, algumas varas do trabalho, elas se deslocam nas cidades pequenas por meio de barcos. Então, o barco passa próximo da cidade e realiza ali dentro do barco
as sessões, as audiências nas reclamatórias trabalhistas, porque em alguns locais não tem sede de vara do trabalho. Então, saibam disso, que é uma exceção que pode aparecer aí na sua prova, beleza? E saibam também, pessoal, que, embora a audiência trabalhista seja um ato processual, o horário de realização da audiência trabalhista, ele é diferente da regra estabelecida lá no artigo 770 da CLT. O artigo 770 da CLT, o que ele vai falar para a gente? Que os atos processuais, eles são praticados em dias úteis e o horário de prática dos atos processuais ocorre entre as 6 horas da manhã e as 20 horas do mesmo dia. Na audiência trabalhista, não. Nós temos essa diferença. O horário de prática da realização da audiência é entre 8 horas da manhã e 18 horas do mesmo dia. Beleza? Avançando aqui, pessoal. Vamos para o nosso próximo tópico. O que você precisa saber a respeito do comparecimento obrigatório das partes em audiência? Artigo 843 da CLT traz para a gente um importante regramento. Qual que é o regramento? Que a presença das partes na audiência é obrigatória, tanto do empregado como do empregador, tanto do trabalhador como do tomador de serviços. A presença deles em audiência é obrigatória. E esse é um artigo que cai muito na primeira fase do exame de ordem e também na segunda fase, tá certo? Então já saibam, marquem um asterisco nesse dispositivo. Se você precisar ler algum dispositivo ali na última semana, na sua revisão final, marquem esse dispositivo, porque ele é muito cobrado em prova. E vejam, cai a regra? Não, caem as exceções, pessoal. Por quê? Esse dispositivo fala que o empregado e o empregador, eles devem estar presentes na audiência trabalhista. Entretanto, essas partes, essas pessoas, podem ser substituídas em alguns casos. Quando que o trabalhador ele pode mandar outra pessoa em seu lugar para representá-lo? Vejam, pessoal, o trabalhador só pode mandar outra pessoa em seu lugar quando ele estiver doente e essa doença impossibilite a locomoção do trabalhador para comparecer à audiência, ou então em caso de outro motivo grave, beleza? Em caso de doença, em que o trabalhador ficará acamado, vejam, foi vítima de um acidente de trânsito e está na UTI. Então, ele vai comprovar, né? Vai comprovar isso em juízo e pode designar outra pessoa para comparecer em seu lugar. E vejam só, quem que o empregado pode mandar para a audiência trabalhista? Ou ele pode encaminhar o seu sindicato de classe, então vai uma pessoa do sindicato de classe representá-lo em audiência, ou outro profissional que exerça a mesma profissão. Então, eu, Renato Santiago, sou professor e sou advogado. Vejam, se eu ingresso com uma ação trabalhista em face de uma instituição de ensino que eu presto serviços e, porventura, caio, tenho um acidente grave, vou para a UTI ou preciso de cuidados específicos de uma internação e não poderei comparecer à audiência, eu posso mandar outra pessoa em meu lugar. Posso mandar outro professor. Vou mandar o Leone, é um cara que sabe tudo de direito do trabalho, processo do trabalho. Vou mandar ele no meu lugar para comparecer à audiência. Beleza? Então, gravem isso. Eu posso encaminhar outro profissional, outra pessoa que exerça a mesma profissão, beleza? Ou o meu sindicato de classe. E veja, pessoal, a atuação dessa pessoa que irá substituir o empregado se limita a evitar o arquivamento da reclamação trabalhista. Só vai para a audiência para impedir que a ação
trabalhista seja arquivado. Beleza? Essa é a única função num caso de substituição do trabalhador. Agora, pessoal, venham aqui para mim. Esse dispositivo também traz a possibilidade de um empregador ser substituído. Vejam, o empregador, naturalmente, os sócios, os diretores da empresa, eles não vão deixar, é até inviável, né? Eles deixarem, né, o exercício de cuidar do negócio para ir e comparecer numa audiência trabalhista. Imagina você, dono de um banco, certo? Tem lá mais de 50 mil clientes, 100 mil clientes, certo? Tem mais de 30 mil funcionários. Mandou embora 20 mil funcionários de uma vez. Estava passando por uma crise financeira, mandou mais de 20 mil funcionários embora. Vejam, se esses funcionários ingressarem com uma ação trabalhista no prazo ali de 2 anos, o empregador terá mais de 20 mil ações trabalhistas contra si, certo? Agora imagina, o dono da empresa, se ele tivesse a obrigação de comparecer em audiência e não pudesse ser substituído por outrem. Seria até humanamente impossível ele comparecer a todas as audiências trabalhistas. Em função disso, a CLT estabelece a possibilidade de um empregador ser substituído ou por um gerente, que é alguém que exerce um cargo de confiança, um cargo de gestão, que já goza de uma fidúcia em relação ao empregador, né? Geralmente os gerentes são aqueles exercentes de cargo de confiança, que pode admitir, dispensar, aplicar penalidades aos demais empregados e, de certa forma, já estão ali acostumados com a dinâmica empresarial. Então, o empregador pode encaminhar um gerente para participar da audiência trabalhista. Ou então, o empregador ele pode nomear um preposto, que é alguém que tem conhecimento dos fatos, não precisa ter presenciados os fatos descritos na reclamação trabalhista, para participar da audiência trabalhista. E lembrando que o preposto não precisa ter a condição de empregado. Preposto não precisa ser empregado do empregador para participar da audiência trabalhista. Beleza? Basta que ele tenha conhecimento dos fatos. E tudo que o preposto ou o gerente disser em audiência, inclusive as confissões em relação àquilo que se discute na demanda trabalhista, vinculará o empregador, vinculará o reclamado. Beleza? E o importante é que vocês saibam o seguinte, pessoal, que o preposto ele só é nomeado para participar da audiência. Preposto não pode apresentar recurso em favor do empregador. Beleza? Então, a única função do preposto é participar da audiência e praticar todos os atos que desenrolam no decorrer da audiência trabalhista. Beleza? Vamos avançar? Próximo tópico aqui que eu trouxe para vocês são os tipos de audiência. Os tipos de audiência. E vejam só, pessoal, primeiro ponto, como regra, as audiências trabalhistas, elas são una, ou seja, elas são praticadas, todos os atos processuais são praticados numa única audiência. Numa única audiência, eu tenho a tentativa de conciliação, a apresentação de defesa, a instrução processual e, inclusive, a prolação da sentença. Isso num único ato processual. E qual que é o objetivo de estabelecer uma audiência única no processo de trabalho? Para que a sentença, a tutela jurisdicional, seja concedida o mais rápido possível. Vejam, nós estamos tratando aqui de verbas de caráter alimentar. O trabalhador foi dispensado sem justo motivo, não recebeu as suas verbas rescisórias. Vejam,
saiu com uma mão na frente e outra atrás. Então ele ingressa com uma ação trabalhista e ele quer um resultado, quer uma decisão definitiva o mais rápido possível. Então, a concentração dos atos processuais numa única audiência beneficia o trabalhador nesse aspecto, que terá a tutela jurisdicional o mais rápido possível. Beleza? Esse é um ponto. Agora, o juiz do trabalho, ele pode fracionar a audiência trabalhista? Ele pode dividir a audiência trabalhista? Pode, pessoal. E está aqui na tela para vocês como que pode ficar a divisão das audiências trabalhistas. O juiz do trabalho, ele pode, logo após a propositura da ação, estabelecer ou designar uma audiência de conciliação. E vejam, pessoal, na Justiça do Trabalho é muito comum ter semanas de conciliação. A realização da conciliação, ela é muito presente no processo do trabalho. Inclusive, alguns doutrinadores trazem a conciliação como um princípio de direito processual do trabalho, porque a todo momento o Poder Judiciário Trabalhista está estimulando a autocomposição das partes numa determinada ação trabalhista. Por quê? O processo do trabalho compreende que a conciliação, que é a solução do processo dada pelas próprias partes, é mais benéfica para todo mundo, né? Primeiro, que ninguém fica com aquela sensação de estou sendo lesado, a decisão judicial não foi a mais adequada para o caso em concreto. E vejam, traz uma celeridade maior ao direito processual do trabalho. Então, nós temos uma ampla estimulação do Poder Judiciário Trabalhista, dos juízos do trabalho, da própria Justiça do Trabalho, para que as próprias partes cheguem ao entendimento, façam concessões recíprocas e o processo seja concluído através da conciliação. Então, quais atos processuais são praticados na audiência de conciliação? Somente a aproximação das partes para que elas cheguem a um entendimento e encerrem o processo, beleza? É possível também a designação de audiência inicial. Vejam, a audiência inicial, ela é aquela em que o juiz ele tentará a conciliação entre as partes e, não sendo possível a conciliação, ele receberá a defesa. O reclamado terá a oportunidade de apresentar a defesa nessa audiência, tá certo? Vejam, aqui difere-se um pouquinho lá do processo civil, tá certo? Difere-se no seguinte sentido, que o juiz ele vai estimular a conciliação e a defesa será apresentado pelo reclamado em audiência. E vejam, o artigo 847 da CLT traz para a gente que a audiência, melhor dizendo, que a defesa no processo do trabalho, ela é apresentada de forma oral no prazo de 20 minutos em audiência, beleza? Nós temos ainda também a audiência de instrução. A audiência de instrução, que recebe também o nome de audiência em prosseguimento ou em continuação. Essa audiência serve para a coleta de provas. Então, o juiz do trabalho vai tomar o depoimento pessoal das partes, do reclamante, do reclamado, irá, eventualmente, ouvir as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu. É uma audiência que serve para ouvir as partes. Durante a instrução processual, o juiz também pode nomear um perito, caso haja necessidade da produção de uma prova técnica. Maravilha? E nós temos, por fim, a audiência de julgamento. Essa audiência serve
tão somente para a publicação da sentença. É uma audiência que é realizada com a única finalidade de publicar a sentença. Beleza? Então, só retomando, pessoal, só retomando aqui com vocês. Então, como regra, a audiência trabalhista ela é única ou una. Por quê? Nós temos uma concentração de atos processuais. Ou seja, tentativa de conciliação, apresentação de defesa, instrução processual e a prolação da sentença num único ato, numa única sessão realizada perante a vara do trabalho ou perante o tribunal. Beleza? Entretanto, o juiz ele pode fracionar a audiência em audiência de conciliação, audiência inicial, audiência de instrução ou audiência de julgamento. Beleza? Pegou a ideia? Maravilha. Vamos avançar aqui o nosso material. Vejam, outro ponto importantíssimo para o seu estudo de primeira fase do exame de ordem. Artigo 815 da CLT. O que diz esse dispositivo? Na hora marcada, o juiz do trabalho declarará aberta a audiência. Então vejam, o reclamante, quando propõe a ação trabalhista, já toma conhecimento do dia, horário e local em que será realizada a audiência trabalhista. E o réu, quando é notificado, saberá tomará ciência do dia, horário e local onde será realizada a audiência trabalhista. E vejam, pessoal, é possível que haja atraso no comparecimento das partes à audiência? É perfeitamente possível, pessoal. Nós estamos, principalmente para quem está em grandes metrópoles, né, o transporte público é caótico, às vezes é muito distante, nós temos só um fórum localizado nos grandes centros, e aí o pessoal vem dos bairros, das extremidades, norte, sul, leste, oeste. O tempo de deslocamento aqui em São Paulo, só para vocês entenderem, se eu vou deslocar do extremo leste ao a região central, eu levo em média 1h30, 2 horas, a depender do horário. Se for horário de pico, pode ser que dure até mais, seja de carro, de transporte público, de metrô, de ônibus, é uma loucura. E vejam, atrasos acontecem, tá certo? Atrasos acontecem. E se acontecer um atraso bem no dia da audiência, pessoal? A gente torce para não acontecer. A gente instrui os nossos clientes, o empregado, o empregador, que eles devem comparecer com 1 hora de antecedência, juntamente com as testemunhas, que eventualmente serão ouvidas na audiência trabalhista. Por quê? Porque não existe, pessoal, tolerância para atraso das partes. E nós veremos aqui mais adiante. E esse é um ponto que a FGV gosta de trabalhar com vocês, beleza? Então vejam, o juiz ele pode atrasar. No material eu trago aqui para vocês a resposta. O juiz ele pode atrasar. Existe tolerância de atraso para o juiz em 2 situações. Vejam, o juiz tem 15 minutos de tolerância para comparecer ao local onde será realizada a audiência. Então vejam, juiz do trabalho, é marcada uma audiência para o dia 10 de junho de 2023, data de hoje. Vejam só, essa audiência é marcada para as 10h10. Vejam, durante o dia, normalmente, não é marcada somente uma sessão de audiência, não uma única audiência, mas sim vários processos são julgados durante o dia. Vamos supor que no período da manhã foi designada uma pauta de audiência, referente a 10 processos. E o juiz, ele acordou atrasado. Acontece, pessoal? Acontece, né?
juiz estava ali muito cansado do dia anterior de trabalho e acabou atrasando, né? Acordou atrasado, até chegar no fórum vai demorar mais ou menos 1 hora. Vejam, se o juiz ele demorar mais do que 15 minutos para comparecer à sessão de julgamento, as partes elas podem se retirar. Opa, o juizão está atrasado, eu não sou obrigado a esperar o juiz mais do que 15 minutos para começar a pauta de julgamento, certo? Então, as partes elas podem se retirar e vão anotar que o juiz está mais do que 15 minutos atrasado no livro de registro de audiência. E, munido dessa certidão ou desse registro, vai pedir a redesignação da audiência trabalhista. Na prática, a gente acaba esperando, né? Porque a gente tem que deslocar a gente, na qualidade de advogado, o nosso cliente, seja ele um empregado ou um empregador, e também as testemunhas. Então, a audiência é o principal ato processual, então a gente acaba aguardando o juiz chegar na prática. Mas é uma prerrogativa das partes, saibam que é uma prerrogativa das partes se retirar caso o juiz ele atrase no comparecimento para a realização da pauta de julgamento do dia. E vejam, pessoal, nós tivemos um recente acréscimo dos parágrafos 2º e 3º ao artigo 815 da CLT. E ele prevê o seguinte, que o juiz ele pode se atrasar até 30 minutos após a hora marcada para iniciar a audiência. Na primeira situação, o juiz ele não está no fórum. Ele não está no fórum, ele está se deslocando até a sessão judiciária, onde será realizada a audiência. Na segunda situação, o juiz está no fórum, mas por um motivo injustificado, a audiência ela não ocorreu na hora que estava marcada, às 10h10 do dia 10 de junho de 2024. Então, nesse caso, as partes também podem se retirar da sessão de julgamento, podem fazer constar no livro de registro de audiência que o juiz não compareceu e será redesignada para a data mais próxima a realização da audiência naquele caso em concreto, beleza? Se houver sucessivos atrasos em função de o juiz estar participando de outras audiências, vejam, esse atraso ele não é injustificado, é plenamente justificável, porque o juiz ele está em atuação. O início da audiência só atrasou porque ele estava participando de outra sessão de julgamento, tá certo? E na Justiça do Trabalho é super comum ter atraso no início da realização, na hora da audiência. Por quê? Porque nós temos o agendamento, a marcação das audiências de 10 em 10 minutos. Né? Então, imagina, em 10 minutos o juiz ele não vai ouvir as partes, não vai tentar a conciliação, não vai ouvir todas as testemunhas arroladas. Não vai, naturalmente não. Demora um pouquinho mais. Tem audiência que demora, em média, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, até mais, a depender da complexidade do caso, da quantidade de testemunhas que serão ouvidas, da quantidade de perguntas que são feitas, né, a essas testemunhas, pode ter um tempo de duração grande ou pequeno, a depender da situação. Tem audiência, pessoal, quando há acordo entre as partes e os advogados já conversaram previamente, que as partes elas só entram na sessão de julgamento por o juiz homologar o acordo. Fala, excelência, houve um acordo nesse caso no valor de R$10.000, parcelado em 10 vezes, pagamento da primeira parcela para dia tal, conta bancária dos advogados ou das partes indicada na ata de audiência, e encerra por ali, em menos de 10 minutos, está todo mundo feliz e caso resolvido, tá certo? Então, saibam desses aspectos teóricos e práticos. E como eu mencionei para vocês, pessoal, não há tolerância para atraso das partes. O pneu do carro furou.
Isso não é um motivo legalmente justificável para que o juiz evite a aplicação das sanções pelo não comparecimento da parte no horário designado. O transporte público deu problema. Também não é um motivo legalmente justificável. A parte ela deve chegar à audiência com antecedência e no momento em que for feito o pregão, no momento em que for feito a abertura da audiência, todos devem estar presentes para a realização desse ato processual, beleza? Se a parte não estiver na hora marcada, fica sujeita às sanções processuais, beleza? E quais são, pessoal, quais são as consequências para o não comparecimento das partes em audiência? Vejam, a respeito dessa temática, você vai anotar o artigo 844 da CLT, a súmula 9 do TST e a súmula 74 também do TST. São os principais fundamentos que trazem quais são as consequências para o não comparecimento das partes à audiência. Vejam, como regra, a ausência do reclamante, do autor da ação trabalhista, enseja no arquivamento da demanda trabalhista. Então, o autor ingressou com uma ação trabalhista, mas não compareceu no dia, na hora e no local designado para a realização da audiência e nem mandou alguém no seu lugar, simplesmente não compareceu. A ação trabalhista será arquivada, o que significa dizer que o processo será extinto sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. É compreendido como um desinteresse do reclamante em continuar com a ação trabalhista. Beleza? É só isso, professor? Não, não é só isso. Além disso, o reclamante será condenado ao pagamento de custas processuais, que incide no percentual de 2% do valor da causa. Então, não compareceu, vai ser condenado ao pagamento de custas processuais em percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, certo? Agora, existe uma exceção para que o reclamante não seja condenado ao pagamento das custas processuais. Ele deve apresentar um motivo legalmente justificável, certo? No prazo de 15 dias. Vai apresentar a justificativa, indicar o porquê que ele não compareceu, né? Porque, de repente, ele pode ter sofrido um acidente, né? Está sendo socorrido, sofreu um AVC, né? Ou foi vitimado ali por um acidente grave, ele pode justificar para não ser condenado ao pagamento de custas processuais. O beneficiário da justiça gratuita tem isenção do recolhimento das custas nesse caso, em caso de arquivamento da ação trabalhista? A resposta é negativa. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita, terá que pagar as custas processuais. E o recolhimento dessas custas processuais é uma condição para a propositura de uma nova ação trabalhista. Se ele quiser ingressar com uma nova ação trabalhista, deverá recolher integralmente as custas processuais. Vejam só que prejuízo a ausência das partes do reclamante em específico na audiência trabalhista. Agora, pessoal, e a reclamada? Se a reclamada não comparecer à audiência trabalhista, qual será a consequência processual? Se a reclamada não comparecer à audiência inicial ou una, nós teremos como consequência processual a aplicação da revelia e também a aplicação da confissão ficta, tá certo? Vejam, em audiência, eu disse para vocês que o reclamado poderá apresentar a sua
defesa. Se ele não comparece em audiência, ele não vai apresentar os seus argumentos defensivos. Logo, ele será considerado rével, o que significa dizer que o reclamado não terá outra oportunidade para apresentar a sua defesa com os seus respectivos documentos. Se o reclamado já tiver juntado a defesa dele através do PJE, o juiz não vai receber essa defesa, vai mandar desentranhar a defesa dos autos, beleza? E para por aí, pessoal, não. Todas as alegações de fatos descritas na petição inicial serão tidas como verdadeiras. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações trazidas pelo autor. Então, se o autor alega que cumpria a jornada de trabalho das 8 da manhã às 20 horas do mesmo dia, de segunda a sábado, essa alegação, pelo menos a princípio, será considerada verídica. E se ele postulou o pagamento de hora extra, como consequência, se não houver nenhuma prova em sentido contrário, o juiz ele vai acatar esse argumento para fins de condenação da reclamada ao pagamento de horas extras. Beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, muita atenção mesmo. A banca, ela gosta de cobrar o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. Certo? Por quê? Esse dispositivo fala o seguinte: se o reclamado não comparecer à audiência, que é o réu, se ele não comparecer à audiência, mas estiver presente o advogado, e esse advogado está com procuração, contestação e documentos, o juiz deverá aceitar a contestação e os documentos. E como regra, nós não teremos a revelia, embora o juiz possa aplicar a penalidade de confissão, tá certo? E o porquê disso tudo, pessoal? Isso é muito importante, porque o juiz, ao aceitar a defesa e também os documentos apresentados pelo advogado, no momento em que ele for sentenciar, ainda que a parte reclamada seja considerada confessa em relação à matéria de fato, o juiz tem que considerar a prova documental no momento em que ele for prolatar a sentença, beleza? Então, ausente a reclamada, mas presente o advogado, munido de procuração, contestação e documentos, o juiz ele deve aceitar a contestação, beleza? Tranquilo? Olha só, pessoal, existem outras consequências para cada uma das demais audiências, tá? Então, se o reclamante falta à audiência inicial ou una, nós vimos que nós teremos o arquivamento da reclamação trabalhista, que equivale à extinção do processo sem resolução de mérito. Se o réu faltar à audiência inicial ou una, que é a primeira audiência ocorrida no processo, nós teremos como consequência a aplicação da revelia e confissão. Agora, e se o reclamante ou o reclamado faltar à audiência de conciliação? Qual será a consequência processual? Pessoal, aqui nós não temos uma penalidade para as partes. Presume-se que a parte ela apenas não quis conciliar, tá certo? Presume-se que a parte não quis conciliar. O juiz não pode aplicar pena de litigância de má-fé ou outra penalidade para as partes, como regra, caso elas faltem à audiência trabalhista. Isso aqui é mais uma questão prática, tá? Que está estampada também na jurisprudência. A jurisprudência trabalhista vem nesse sentido. Nunca caiu, mas se cair, você já sabe qual que é a consequência. Nenhuma. Segundo ponto, pessoal. Se as partes faltarem à audiência de instrução, vejam, a audiência de instrução, como nós vimos, ela recebe o nome de audiência em prosseguimento, ou então de audiência
em continuação, em continuidade. Por que ela recebe essa denominação? Porque, pessoal, pressupõe a existência de uma audiência anterior, onde o juiz tentou a conciliação e foi recebida a defesa, a contestação. Então, o reclamado apresentou a contestação em audiência anterior, mas por alguma razão foi adiada a instrução processual. É muito comum no dia a dia haver o adiamento da audiência quando há pedido de reconhecimento de atividade insalubre ou atividade perigosa, ou então o reconhecimento de uma doença ocupacional, um acidente de trabalho. Nesses casos, o que ocorre? O juiz ele nomeará um perito, vai designar um prazo para as partes apresentarem quesitos e indicar assistente técnico e remarca a audiência de instrução para um outro momento. Para quê? Para que haja a realização da perícia, a juntada do laudo pericial, a impugnação das partes quanto ao laudo pericial, ou a concordância das partes em relação ao laudo pericial apresentado, e também, num outro momento, as partes elas possam, diante da completude das questões fáticas, né, e dessa questão importante que é a juntada do laudo pericial, possa ser realizada a oitiva das partes e a oitiva das testemunhas, tá certo? Nesse caso, caso o autor ou o réu falte a essa audiência, nós não teremos o arquivamento da reclamação trabalhista. Isso está na súmula 9 do TST. Aqui nós temos como consequência processual a aplicação da confissão ficta à parte que deixar de comparecer à audiência de instrução. Por quê? Na audiência de instrução, as partes elas devem prestar o seu depoimento pessoal. Então, a ausência dela equivale a uma admissão do fato que é contrário ao seu próprio interesse. É como se o autor ou o réu estivesse confessando que a parte contrária está com a razão em relação às matérias de fato, beleza? Mas para isso, para que seja aplicada essa penalidade, o juiz deve advertir previamente as partes, tá bom? Que a ausência delas implicará nessa consequência processual, beleza? Agora, se faltarem as duas partes, o autor e o réu, na audiência de instrução, o juiz ele vai julgar o processo com base na distribuição do ônus da prova. E por fim, pessoal, nós temos a audiência de julgamento, que como eu apontei para vocês, é uma audiência apenas para a publicação da sentença, beleza? Geralmente nessa audiência, o comparecimento das partes é dispensado. Para finalizar, pessoal, quero trazer aqui para vocês, está aqui no material, os atos processuais que são praticados em audiência. Então vejam, primeiro ato processual é a abertura, é o pregão, é o chamamento das partes, que é feito por um serventuário da justiça. Então ele vai falar no microfone, né? Audiência das 13h15, vai indicar quem são as partes, o número do processo, que é o chamamento para que as partes entrem na sala de audiência para participar do ato solene, beleza? Segundo ato processual, é a primeira tentativa de conciliação. O juiz vai tentar aproximar as partes para que elas, eventualmente, se resolvam ali no caso em concreto. Se houver conciliação entre as partes, será lavrado um termo e o juiz poderá homologar ou não esse acordo. A homologação do acordo é uma faculdade do juiz, é um ato discricionário do juiz do trabalho, tá certo? Uma vez homologado o acordo, ocorre o trânsito em julgado imediato, ou seja, ocorre a coisa julgada material e as partes não poderão mais rediscutir os termos daquele acordo, exceto por ação rescisória. Maravilha? O acordo judicial pode ser recorrido, pode
ser questionado por intermédio de recurso apenas pela Previdência Social. Isso está lá no artigo 831, parágrafo único da CLT, certo? Não havendo acordo, nós passamos para o próximo ato processual, que é a apresentação de defesa. A apresentação de defesa é feita pelo reclamado, como regra de forma oral, no prazo de 20 minutos, certo? Mas, em se tratando de processo judicial eletrônico, poderá ser apresentado de forma escrita. E vejam, é uma opção. Caso se trate de processo judicial eletrônico e a parte não tenha apresentado a defesa de forma escrita, ela poderá apresentar de forma oral em audiência. Beleza? Depois, depoimento pessoal das partes. Então, o juiz ele vai ouvir como regra, primeiro o autor, depois o réu. Primeiro o reclamante, depois o reclamado. Na sequência, as testemunhas arroladas ou trazidas pelas partes. Primeiro, a testemunha do reclamante e depois a testemunha do reclamado. Cada parte, como regra, poderá apresentar, em se tratando de rito ordinário, até 3 testemunhas, em se tratando de inquérito judicial para apuração de falta grave, até 6 testemunhas, e se for procedimento sumaríssimo, que é o segundo rito mais célere do processo do trabalho, cada parte poderá apresentar até 2 testemunhas. As testemunhas comparecem independentemente de intimação. Caso as testemunhas não compareçam, nós teremos a possibilidade do adiamento da audiência para a intimação das testemunhas. Lembrando que no procedimento sumaríssimo, cabe à parte comprovar que convidou, seja de forma verbal ou de forma escrita, a testemunha para comparecer à audiência. Seguinte, pessoal, nós teremos também na audiência a possibilidade de oitiva do perito e dos assistentes técnicos. Na prática, pessoal, não ocorre a oitiva do perito e nem dos assistentes técnicos em audiência. Por quê? Eles se manifestam de forma escrita. É para facilitar a tramitação do processo, né, e otimizar o trabalho do perito, para que ele não fique vinculado ao processo, tenha que prestar esclarecimento pessoalmente, né, então, para que ele não tenha que participar de várias audiências. Então, há essa substituição na prática. Mas se o juiz assim entender, poderá também pedir para que os assistentes técnicos e peritos prestem esclarecimentos na audiência trabalhista. Na sequência, nós teremos a apresentação de razões finais, certo? Que são as alegações finais das partes, que são feitas em audiência no prazo de 10 minutos, de forma oral. Em seguida, uma segunda tentativa de conciliação e, na sequência, o julgamento da ação trabalhista. Esses são os atos processuais que são praticados em audiência. Maravilha? Lógico que o tema aqui, pessoal, o tempo, melhor dizendo, é super curto. Então, a gente procurou trazer os principais aspectos que podem aparecer aí na sua prova. Maravilha? Então, encerramos por aqui o nosso encontro. Espero que você tenha feito o cadastro. Se você não fez, faça o cadastro para o sorteio da bolsa, que vai ocorrer agora mesmo. E aqui, pessoal, vou chamar o meu amigo Leone para a gente sortear aqui uma bolsa do nosso curso Reta Final para aqueles que ficaram até aqui, que fizeram a inscrição. Espero que vocês consigam aí a tão sonhada bolsa do curso Reta Final, para que você tenha a melhor preparação possível para a primeira fase do exame de ordem. Leone. Maravilha, Renatão. Falamos de um tema fundamental, que é o tema das audiências, um tema não só importante para o exame de ordem, mas para a militância prática, claro, né? Vamos ver quem ganhou? Eu acho que antes disso, vieram algumas dúvidas, né? Eu acho que vale a pena a gente responder. Uma é da minha aula e 2 da sua aula. Perfeito. Beleza? Vamos lá, ó, vê aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma que veio da minha.
da aluna Milena, acho que é Franca. Milena, obrigado pela audiência. Ela perguntou o seguinte: qual a porcentagem quando os horários de almoço é reduzido? Não tem. O único parâmetro que nós temos é o artigo 611-A, inciso 3 da CLT, dentro do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado, respeitado o mínimo de 30 minutos. Eu entendi a sua pergunta, quer dizer, qual é o mínimo ou máximo que pode reduzir? Não tem. O parâmetro que nós temos é do 611-A, inciso 3 da própria CLT. Agora, o artigo 71, parágrafo 3º da CLT, que autoriza a redução por autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, esse não tem nem percentual. Há quem defenda que eu aplico de maneira analógica, respeitado o mínimo de 30 minutos. Tá bom? Aí, Renatão, as outras duas são muito próximas, né? Uma aluna perguntou o seguinte: Wagner Ezequiel de Lima, também já agradece a audiência, ele perguntou o seguinte, pergunta clássica: cabe arrependimento da homologação do acordo feito entre as partes? Se couber, é através de algum tipo de recurso? Bom, aí deixo contigo, porque já a primeira parte já responde a segunda, né? Maravilha. Olha só, Wagner, não cabe arrependimento. Amigão, aceitou o acordo em audiência, Inês é morta. Não tem choro e nem vela. Como regra, não cabe recurso imediato. Por quê? Uma vez homologado o acordo, nós temos o trânsito em julgado imediato, que equivale à coisa julgada material. Então, as partes, o reclamante e o reclamado, não poderão recorrer dessa sentença que homologa o acordo judicial. Só a Previdência Social pode recorrer do acordo. Por quê? No acordo judicial, as partes elas têm o dever de especificar a natureza das parcelas que compõem aquele acordo. Se é salário, 13º, aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS, e em se tratando de verba de caráter salarial, nós temos a incidência da contribuição previdenciária. Então, é do interesse da Previdência Social, eventualmente, recorrer daquele acordo, caso não atenda aos parâmetros legais. Beleza? Segunda pergunta? Renatão, na mesma linha, é da aluna Priscila Santos de Oliveira Bueno, na mesma linha. O juiz é obrigado a aceitar os acordos que chegam para homologação. Acho que a segunda já respeita a primeira. E aí, o juiz é obrigado, é na mesma linha, mas é um foco um pouco diferente. O juiz é obrigado a aceitar um acordo ou não? Olha só, pessoal, em se tratando de acordo judicial, certo? Feito no bojo de uma ação trabalhista, onde eu tenho ali um conflito de interesse entre autor e réu, o juiz ele não é obrigado a homologar o acordo. Por quê? Se ele verificar uma fraude contra as relações de trabalho, sobretudo aquelas lides casadinhas, né, que são feitas entre empregado e empregador para fraudar a legislação trabalhista, o juiz ele pode não homologar o acordo. É claro que ele vai ter que fazer isso mediante decisão fundamentada. E as partes elas não poderão nem impetrar mandado de segurança, porque não viola direito líquido e certo. Isso está na súmula 418 do TST. Agora, em se tratando de acordo extrajudicial, né, que nós temos o processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, que está na nossa competência, o juiz que não homologar o acordo, ele o faz por intermédio de uma decisão terminativa ou definitiva. E essa decisão cabe recurso das partes no prazo de 8 dias, e o recurso é o recurso ordinário. Então, maravilha, eu acho que a gente pode encerrar. Aí você que está assistindo o nosso evento Dominando a OAB, foi apenas o primeiro dia. Amanhã teremos a equipe de penal, quarta-feira a parte civil, quinta-feira ética, então ainda tem muita água para rolar, mas espero que tenham gostado do nosso evento. Vale a pena a gente sortear, então, como prometido no início da nossa aula, o sorteador. Vamos sortear quem ganhou essa bolsa para fazer o nosso curso reta final, não é isso, né? Para fazer o nosso OAB reta final preparatório para a primeira fase do 41º exame. Opa!
A aluna Aline Cristina do Prado, parabéns, né? A nossa aluna Cristina, Aline Cristina do Prado, ganhou essa bolsa, vem estudar com a gente. E para você que não foi sorteado, vem fazer o nosso curso, porque nós estamos com uma promoção 50% de desconto do preço. E ainda dá tempo de ganhar outras bolsas. Claro que dá tempo de ganhar outras bolsas, porque ainda tem aula amanhã, tem quarta-feira, tem quinta-feira, ou seja, ainda teremos outras bolsas e também teremos essa possibilidade de você vir fazer o nosso curso com 50% de desconto. Renatão, palavras finais para a gente encerrar. Foi apenas o primeiro dia. Aquelas palavras que a gente sempre dá finais para os nossos alunos e alunas. Maravilha, pessoal. Agradeço a sua companhia até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Durante o curso a gente vai abordar e vai falar muito mais sobre esse assunto, sobre outros também que são igualmente relevantes para a primeira fase do exame de ordem. Eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para você persistir e correr atrás do seu sonho. Porque, de fato, quando a gente vai atrás, quando a gente insiste, ainda mesmo que a gente tenha reprovado outras vezes, com certeza você será também agraciado com um nome na lista. E a gente está aqui de braços abertos para te receber e para te conduzir até a aprovação. Maravilha, Renatão. Então, a gente encerrando aqui o nosso primeiro dia, a gente agradece a sua audiência, a sua participação. É sempre um prazer e uma honra muito grande contar com a sua presença aqui no nosso Dominando OAB 41, 41º, que você assistiu, TV Damasco na YouTube. O evento vai ficar salvo, você vai poder assistir quantas vezes forem necessárias. Foi apenas uma degustação. A gente brinca aquela manteiguinha no pão. Claro que vem fazer o nosso curso que é até a final, você vai ter acesso a muitas aulas, grandes temas, grandes tópicos. E a gente encerra aqui, que eu vou encerrar, são frases repetidas, mas em homenagem ao nosso saudoso patrono, professor Damásio Jesus. Ele sempre falava assim, só não passa aquele que persiste, aquele que desiste, aquele que só não passa, aquele que desiste, aquele que persiste passa até na vaga daquele que desiste. E a outra frase que ele falava, que ele nunca tinha conhecido ninguém que não tinha passado no exame de ordem ou em concurso público, mas que ele infelizmente conheceu muita gente que desistiu de passar no exame de ordem ou no concurso público. E você que está acompanhando o nosso evento, claro que é muito possível passar no exame de ordem, desde que você tenha um direcionamento adequado, e é o que a gente vai fazer com vocês. Em todas as áreas, em todas as disciplinas, você vai ter um direcionamento correto rumo à tão sonhada aprovação. Numa primeira etapa, para a segunda fase do OAB, e depois uma segunda etapa, o nome na lista final, aí advogando na prática, que é o que a gente quer, tá bom? Quero agradecer também toda a equipe técnica, todo mundo que está aqui, agradecendo a direção, o Damásio, maravilha, show. Sabe que o Mandorim não faz verão, esse é o resultado de um trabalho em equipe, então parabenizar também o evento, agradecer mais uma vez a sua audiência, convido você para assistir às demais aulas, amanhã, quarta-feira, quinta-feira, aquele pensamento positivo, ânimo firme, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.